Olá, eu sou o Leandro Gomes e aqui hoje mais uma aula de aquecimento. Então vamos começar, eu já quero trazer para você o seguinte. Você já parou para pensar por que tantas empresas têm dificuldades em crescer de forma sustentável? A resposta está na forma errada como o planejamento financeiro é conduzido. Hoje eu vou te mostrar os principais erros que estão impedindo muitas empresas de crescer e, mais importante, eu vou te revelar o jeito certo de fazer isso, com uma metodologia prática que pode transformar não só a sua empresa, mas também a sua carreira. Legal? Então vamos juntos, que eu quero começar a trazer esse assunto aqui porque é muito importante. Bom, no cenário brasileiro, é comum ver empresas que muitas vezes não possuem uma área dedicada ao controle, análise, planejamento, ou seja, a controladoria estratégica. O resultado disso é que o planejamento, que é feito financeiro, ele muitas vezes é conduzido e feito de maneira reativa e superficial, levando a alguns problemas, por exemplo, como foco em custos imediatos, muitas empresas focam apenas em cortar custos, sem uma visão estruturada de longo prazo ou entendimento do impacto que causa na empresa, o impacto estratégico mesmo nas decisões. Então esse é um dos erros muito comuns também nessa falta de organização e planejamento. Depois, falta de previsibilidade. Sem o quê? Um modelo mínimo orçamentário, um modelo que seja claro, detalhado, um planejamento financeiro feito de forma adequada, que se resuma não somente a apagar incêndios no dia a dia, mas que possa direcionar, nortear o dono da empresa, os decisores, num processo mais organizado. Então, ou seja, as decisões elas são baseadas em dados do passado, mas tem que ter uma visão estratégica olhando para o futuro. Então isso é muito comum também. Depois, confusão entre o que a contabilidade faz e o que a controladoria faz. Ou o FP&A, dependendo da empresa mais estruturada, maior, nesse sentido. Então, ou seja, muitos gestores ainda confundem, não só gestor, mas principalmente dono de empresa, confunde o papel do contador com o do controller. Então, assim, não necessariamente um controller ele precisa ser um contador. Ele precisa ter a base da contabilidade, o conhecimento, para olhar as demonstrações, para analisar, para validar, mas não necessariamente ele precisa ser um contador. Inclusive, por experiência, tem empresas que eu mesmo vivenciei, multinacionais, que não querem o contador como se fosse a pessoa do planejamento, como se fosse esse controller mais estratégico, como se fosse um profissional especialista em FP&A. Por quê? Porque ele quer alguém que seja mais arrojado nas análises, projeções, seja um profissional criativo, e muitas das vezes o contador à moda antiga, ele não tem esse perfil. Então isso acaba impactando demais, e não só por isso, o contador ele está ali assinando o balanço patrimonial, ele tem a responsabilidade sobre o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, então ele não vai muitas vezes aprovar algumas coisas mais agressivas, um pouco mais de tomar mais risco para a companhia fazer as suas novos projetos ou novas iniciativas, entende? Então, enfim, acaba sendo que o contador ele foca muitas das vezes no preparo das informações obrigatórias para o fisco, para o governo, garantindo boas práticas de compliance, e ele muitas vezes está ali nas informações já realizadas, dos registros históricos da empresa, do último mês, do último trimestre, enquanto que o controller, ou o FP&A, o profissional dessa área, da área de controladoria estratégica, ele é um profissional que vai olhar não só para o passado, mas vai direcionar o futuro da empresa baseado no quê? Em análises, em dados, numa visão mais estratégica das informações do negócio. Ele vai criar projeções, vai olhar cenários e alinhar expectativas futuras da alta liderança com as metas orçamentárias, numa visão mais gerencial do negócio e não contábil. Então, ou seja, a contabilidade ela é uma visão tradicional, necessária, obrigatória, mas a controladoria ela é uma contabilidade gerencial. Isso muda completamente o jogo das empresas que têm um profissional ou que estão executando isso dentro do seu negócio. E não olhar para essa visão gerencial é um erro muito impactante para o negócio, porque mantém a empresa presa num ciclo de estagnação muitas vezes. O processo ele não se olha para ser melhorado, não se olha projeções e análises futuras. E aí é exatamente nesse momento que entra o jeito certo de fazer. Eu quero falar para você que o jeito certo ele existe e eu tenho tratado e trazido isso para os meus alunos diante daquilo que eu desenvolvi na minha metodologia, que você executar da forma correta a controladoria de uma empresa, o planejamento financeiro, é mais do que apenas controlar custo, despesas, e sim sobre construir uma estratégia
estratégia mais sólida, uma estratégia financeira, uma estratégia de organização de dados. Ou seja, a metodologia das 3 etapas que eu desenvolvi, ela vai trazer o quê? Clareza, e ela foi, desenvolvida, eu criei com base na minha experiência, na minha vivência, em empresas que eu atuei, para resolver esses problemas de uma maneira muito mais prática e aplicável. Vamos falar um pouquinho sobre essas 3 etapas da minha metodologia. A primeira etapa é o planejamento financeiro. Aqui a gente cria, uma visão estratégica da empresa. Não é somente sobre prever as despesas, receita, custo, mas sim mapear riscos, oportunidades, cenários, para que você, como um profissional estratégico, garanta que todas as decisões sejam fundamentadas em dados e projeções claras. E você também tenha nas mãos ou busque as premissas corretas para você alinhar com a diretoria e a alta gestão do negócio. Isso faz toda a diferença nesse posicionamento, que a gente vem falando aqui nessas aulas. A etapa número 2 é o que eu chamo de operação operação e produtividade. Uma vez que o planejamento está muito bem definido ou claro para todos, o foco é garantir que a operação da companhia, a operação da empresa, o negócio em si funcione adequadamente. E aí a gente otimiza processos, mapeia, garantindo que tanto a produtividade da operação e da companhia como todo esteja integrada, que seja uma produtividade de alta performance, para eliminar gargalo, que possam de fato impactar a execução do plano, que a empresa tenha um plano de ação e execução daquilo que é o modelo orçamentário, olhando para processos de controle, validando o cálculo de margem de contribuição dos produtos ou serviços, analisando o impacto da análise PVM, que significa o quê? Olhando para preço, volume, mix, de SKUs de produtos, monitorando a margem de lucro, e se necessário reavaliando a precificação dos produtos e serviços que a companhia tem. Claro, aprofundando em melhores formas de executar toda essa dinâmica de controle e planejamento. Aprofundando também, por exemplo, em melhorias de performance baseado em detalhamento dos custos e despesas do negócio, através do uso de critérios de rateio, modelos de custeio. Então tudo isso vai trazer essa visão da operação. E na etapa 3, que é o que eu chamo de controle e análise, a terceira etapa ela é fundamental não só para controlar e analisar, mas não basta a empresa planejar, operar no dia a dia. A chave do sucesso da área, e não só da área e do profissional, é monitorar continuamente o que foi planejado versus o que está sendo executado, o que está sendo realizado na prática, ajustando o curso conforme necessário. É muito comum isso, E aí receber dados realizados, tanto do último mês, a partir de premissas ou de informações do orçamento anual, validando desvios, entendendo quais as justificativas para que os departamentos cumpram suas metas mensais e não excedam seus números aprovados em orçamento. Então, ou seja, esse é um processo muito impactante na visão de controle. E essas análises, quando você realiza na visão econômica da DRE, você acaba entendendo o comportamento do negócio, sobre o porquê que a empresa não está atingindo os resultados esperados. E é sobre fazer as perguntas-chave para você levantar hipóteses e confirmar internamente, na análise de fechamento mensal, perguntas que vão trazer muita clareza, que vão gerar uma conexão e você vai aprofundar no negócio. Então, por exemplo, eu vou trazer essas perguntas, tais como: o faturamento não atingiu o esperado para o mês. Por que será? Os custos aumentaram acima do esperado. Por quê? A gente tem que sempre... A segunda pergunta: as despesas fixas cresceram por qual motivo? O resultado operacional está abaixo do orçado. Então, o resultado líquido não foi atingido no mês por algum impacto da despesa financeira. E, por exemplo, devido à contratação, excedeu a contratação, às vezes, de capital de giro, capital de terceiro, capital de contratação de empréstimo bancário. E aí, além disso, você buscar entender com os responsáveis por cada área operacional, o departamento, os motivos e as explicações do porquê a empresa está perdendo performance. É muito o papel desse profissional fazer isso. E o que será feito para recuperar tais efeitos negativos? Então isso é uma dinâmica do dia a dia desse profissional estratégico. São informações super relevantes para a tomada de decisão dos líderes ou do dono da empresa. E você vai fazer parte disso como profissional estratégico. Esse ciclo contínuo de planejamento, execução e controle é o que transforma uma empresa e leva ao próximo nível do jogo, certo? Bom, e agora eu quero aqui trazer e compartilhar um exemplo de um aluno meu. Vou te contar a história rápida aqui de um dos meus alunos que tiveram muito sucesso, o Matheus Horta. O Matheus, ele trabalhava numa startup, ele começou ali no início, tinha dificuldades em organizar o setor financeiro de uma maneira mais estratégica. Não só aquela visão operacional,
E aí, quando ele começou a aplicar a metodologia, né, das 3 etapas, ele não só conseguiu resolver, né, o caos ali no planejamento financeiro, mas também começou a se posicionar de uma maneira diferente dentro da empresa. Então, ou seja, com o tempo, o Matheus não só foi promovido, mas, pasmem, pessoal, é inacreditável como funciona. Ele passou a ser visto como um profissional diferenciado, um profissional estratégico. E ele se tornou tão essencial para as decisões da empresa que eventualmente foi convidado a se tornar sócio do negócio. O que começou com a aplicação prática da metodologia transformou a carreira e a vida dele de forma definitiva. Então, de verdade, quem se dedica em executar na prática obtém resultados acima da média. Porque na prática funciona e gera resultados rápidos para você, como aprender a se posicionar como um profissional diferenciado e estratégico dentro desse jogo. Legal? E agora eu quero falar sobre, assim como eu fiz nas aulas anteriores, né, aproveito já, peço o like seu aqui nesse vídeo, né, se inscreva no canal, compartilhe, né, se você puder, com um amigo ou colega da área, para que a gente possa, né, continuar crescendo aqui o nosso canal. Então eu quero que agora você faça um exercício comigo e que você comece a aplicar algo simples da nossa metodologia, mas extremamente poderoso. Então vamos lá. O primeiro passo é definir cenários para o próximo trimestre da sua empresa. Seja no momento do orçamento empresarial, que é uma época do ano, né, agora, que tem muita relação com isso, seja para você fazer um prévio planejamento, um forecasting, né, da empresa, que é olhar as projeções. Então, ou seja, não basta você prever o básico, você precisa considerar riscos e oportunidades. E aí, quando a gente fala sobre isso, você tem que pensar quais são os fatores que podem impactar positivamente ou negativamente, né, o resultado, o futuro da empresa. Então, nós vamos olhar para isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como criar cenários e ver como essas previsões podem influenciar as decisões da sua equipe, do departamento. Então, vamos exercitar agora juntos aqui. Primeiro que você precisa conhecer o que significa análise SWOT. É uma sigla em inglês, né? Um acrônimo, cada letra significa uma palavra. E traduzindo significa o quê? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, ou seja, essas visões, né, de estratégia da empresa são a forma de você ter a identificação de fatores de impacto. E esses fatores de impacto do negócio podem ser na visão econômica, por exemplo, taxa de juros no momento, né, da que a empresa está ali planejando o próximo trimestre, a inflação do período, né, fatores, por exemplo, também políticos, né, e legais, como mudança na legislação, momento de eleição que impacta o negócio e por aí vai. Fatores tecnológicos também são muito impactantes, às vezes, como inovações novas que surgem. A empresa de uma startup fazia um software, aí surge algo que é disruptivo e muda o jogo, então isso também impacta. Ou ataques, né, de falhas de segurança, como aconteceram recentemente no mundo, né, em softwares de segurança e por aí vai. Além disso, fatores sociais e culturais, mudança de hábitos, né, de consumo, às vezes daqueles que são o seu principal público, o seu cliente. Então isso também vai impactar esse dia a dia, né? Fatores ambientais, por exemplo, como regulamentações ambientais, desastres naturais, como a gente teve as enchentes no sul do Brasil, né, recentemente, aí, durante este ano, impactou demais, né, muitos negócios. Depois, criação de cenários, né? A gente vai olhar, desenvolver dentro desses fatores da análise SWOT, pelo menos 3 cenários, né, diferentes para o próximo trimestre. E dentro do que é, né, não só a literatura de finanças, né, no mundo inteiro, é você ter essa visão para você segmentar entre um cenário otimista, um cenário realista e um cenário, claro, pessimista. Então, para cada cenário, você vai descrever como os fatores que, né, você vai levantar, identificando, eles se manifestaram, né, durante essa análise. E aí esse impacto, né, que vai ser muitas vezes de muito impacto mesmo, assim, potencial na empresa, tanto positivo ou negativo, você começa a olhar para essa visão. Você vai ter possíveis respostas estratégicas da empresa, olhando, né, para os detalhes que você começa a preencher dentro de uma análise SWOT. E aí, análise de probabilidades, né, imaginando o quê? Imagina você construir um modelo, elencando e anotando isso, e aí você vai colocar ali uma probabilidade estimada para cada cenário, né, onde a soma no final deve ser de 100%. Onde você, aqui deu 40, aqui deu mais 40, 80, mais 20 no último cenário. E aí você começa a analisar, né, a probabilidade daquilo de fato ocorrer pelo mapeamento que você levantou. Depois, muito importante, tenta justificar suas estimativas.
Conecta isso, anota isso, porque se alguém te perguntar, vão entender qual foi o racional, como você chegou naquele critério. Então isso é muito importante. E aí, né, além disso, para a gente ter aqui na parte, né, no final, eu trago o quê? A última parte é um plano de contingência. O plano de contingência ele é muito importante. Pensa o seguinte, você vai elaborar um plano, né, um breve plano de uma situação pessimista, tá? Para um cenário pessimista. Então você vai identificar ações preventivas e reativas para fechar, né, esse exercício. Pensando, por exemplo, em 5 fatores de sucesso para você, né, olhar dentro de uma visão que você conecte isso, né, dentro dessa visão de contingência, fatores que você fala, não, se isso acontecer, eu vou melhorar e entregar dentro dessa visão. Se isso também ocorrer, a gente tem uma oportunidade aqui de minimizar o risco, né, desse potencial cenário. Então você olhar para isso nesse plano vai trazer essa visão de o que a gente tem que fazer se isso acontecer. E aí essas ações vão conectar a isso, tá bom? Legal? Show! Bom, e aí, né, além disso, eu quero que você avalie, né, eu quero que você pense em uma maneira de você se autoavaliar na entrega, né, dessa proposta da definição de cenários, que eu acabei aqui de detalhar. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, junto comigo. Primeiro passo aqui é você olhar e pensar assim, a profundidade da sua análise. Você vai avaliar os dados que considerou a preparar esse modelo de cenários. Ou seja, olhar para essa profundidade vai dizer se você está sendo muito profundo, exagerado ou muito superficial, né? E você precisaria, de repente, olhar com mais cuidado. Então, isso é um ponto de análise para você melhorar, né, esse processo a si mesmo. Depois, criatividade e realismo, né? Aquele dos cenários. De fato, você ter um modo pé no chão. Você não vai perder o interesse e o sentido por parte, né, de quem recebe essa informação ou do dono da empresa. Depois, consideração de múltiplos fatores de impacto, né? Como se fossem drivers ou direcionadores da empresa que vão impactar os números que você está propondo, né? E os cenários propostos. Isso é importante, né? Quais são esses drivers ou direcionadores que vão impactar efetivamente? É o volume, é o preço, né? É uma situação específica de sazonalidade de meses e por aí vai. E aí, além disso, qualidade do plano, né? Do seu plano de contingência. Imagina criar um plano que gere segurança no caso de uma situação de crise ou risco, como eu falei. E essa sensação de segurança acima do esperado. Então esse é o objetivo aqui. Né? Quem recebe essa informação olha para aquilo e fala, nossa, legal, faz sentido. E isso é uma coisa que a gente, né, tem que de fato pensar, tem que preparar um plano prévio. E aí, por último, clareza na forma que você apresenta, na sua argumentação, na sua apresentação. Não basta você ser super planejado, um profissional incrível na modelagem financeira, na hora que você prepara as premissas, os cenários e não saber vender o seu trabalho. Você precisa saber se posicionar, se comunicar de forma efetiva, com clareza e objetividade. Então, essa, né, mudança na forma de pensar, até aqui, de tudo que eu estou trazendo hoje, vai te ajudar de fato a começar a planejar de maneira mais estratégica e não apenas reativa no seu dia a dia. E isso vai fazer toda a diferença na construção dos seus resultados. Legal? Bom, então agora eu quero dizer o seguinte. Se você conseguiu visualizar os erros, né, que estão sendo cometidos na sua empresa, você já começou a entender como o planejamento financeiro estratégico pode transformar não só, né, a sua carreira, mas também a forma, né, como a sua empresa toma decisões. Então você vai já estar nesse caminho correto, no caminho certo, né, que eu considero de profissionais de alto nível. Mas isso é apenas o começo. Na imersão, o caminho do controller, eu vou te mostrar passo a passo como você aplicar todas as 3 etapas da metodologia de forma completa. Bom, a primeira aula ao vivo será no dia 21 de outubro, às 8 horas da noite, e esse é o momento para você dar o próximo passo e começar a transformar a sua carreira e a sua empresa de maneira definitiva. Não perca essa oportunidade, essa imersão será um marco que vai mudar a forma de atuar no mercado financeiro, na área das finanças corporativas. Legal? Bom, quero agradecer a você que participou aqui dessas aulas e agora eu quero também saber quais são os erros que você tem visto no planejamento financeiro aí da sua empresa? O que você está fazendo para mudar isso?
Compartilha comigo nos comentários ou me envia uma mensagem no Instagram, no @controladoria prática, que eu vou ficar muito feliz de receber sua mensagem e eu estou aqui para te ajudar. E lembre-se, a imersão, o caminho do controller, começa no dia 21 de outubro às 8 horas, às 20 horas da noite. Essa é a sua oportunidade de aprender o jeito certo e deixar de lado os erros que estão segurando o crescimento na sua vida profissional. E o crescimento não só aí na sua vida profissional, mas na sua empresa. E claro, né, e o impacto que isso gera na sua vida. Então nos vemos na primeira aula ao vivo, em breve te vejo lá. Um grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau.